Entre a década de 20 e 30, o Estado-Maior do Exército Americano decidiu criar uma série de planos onde simularia uma guerra entre várias nações ao redor do globo, com o intuito de unir as estratégias da Marinha e do Exército. Nestes planos, os países eram codificados por cores, como os Estados Unidos, que era sempre chamado de azul. Entre esses planos, existia um que previa uma guerra contra o Reino Unido, o chamado Plano de Guerra Vermelho. E você provavelmente está se perguntando, por que os Estados Unidos planejaria isso? Eles não tinham alguma aliança com o Reino Unido? É verdade. Durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha se tornaram próximos para batalharem contra os alemães na Europa, mas isso mudou depois do fim da Primeira Guerra Mundial, com o exército de ambos os países temendo uma invasão vindo do outro, além de algumas desavenças, como o Reino Unido, que estava devendo muito dinheiro aos bancos americanos, cerca de 22 bilhões de dólares, o que eles não iriam conseguir pagar de qualquer maneira. Do lado da Marinha, com a destruição da frota alemã, os Estados Unidos se tornaram a segunda potência naval no mundo, o que os britânicos iriam reconhecer em 1921, no Tratado Naval de Washington, onde eles mostraram que, diferente da corrida naval que tinham feito com a Alemanha antes da Primeira Guerra Mundial, iriam ver essa nova potência naval como aliada. Essa aproximação amistosa desagradou parte da Marinha Real. Como o oficial da Marinha, Osmond Brock, disse: "Estou pronto para admitir que a guerra com os Estados Unidos é muito improvável, mas que é impossível, não posso admitir." Os britânicos acreditavam que uma guerra com os Estados Unidos seria causada por algum conflito comercial. Por exemplo, imagine que o Reino Unido declare uma guerra contra a Holanda, e a Holanda seja um grande parceiro comercial dos Estados Unidos. Como qualquer guerra, o Reino Unido ataca navios que estão vindo para a Holanda. Caso algum desses navios seja americano, os britânicos iriam afundá-los e enfurecer a população dos Estados Unidos, assim forçando uma guerra entre os dois países. Os americanos sabiam dessa posição do Reino Unido de proteger o seu comércio, mesmo que isso custasse uma guerra, e por isso o exército dos Estados Unidos ordenaram a criação do Plano de Guerra Vermelho. Dentro do plano, o fronte principal seria o Canadá, por ser um domínio que tem uma fronteira direta com os Estados Unidos. Era esperado que a pior situação que poderia acontecer seria uma mobilização rápida do Império Britânico no Canadá. Foi previsto que em 40 dias, depois da declaração de guerra, o Reino Unido teria 14 couraçados e 4 porta-aviões em Halifax. Em 6 meses, eles poderiam ter 345 mil soldados. E se conseguissem reforços vindos de todo o Império Britânico, o número total poderia ser de até 2,5 milhões de soldados. Claramente, os Estados Unidos não iriam deixar essa força se reunir. Por isso, iriam atacar rapidamente o Canadá, para capturar cidades importantes como Vancouver, Winnipeg, Toronto, Montreal, Quebec e principalmente a de Halifax, já que possuía a principal rota de transporte de suprimentos e soldados do Reino Unido. Os americanos acreditavam que a estratégia canadense seria de proteger o porto de Halifax, criando uma linha em volta de Montreal e Quebec. Mas o único plano sério criado pelos canadenses era diferente. Eles iriam atacar no primeiro dia, avançando rapidamente e indo o mais longe que conseguissem. Depois iriam recuar, assim destruindo grande parte da infraestrutura e atrasando os americanos de chegarem no Canadá. Obviamente, o ponto deste plano era ganhar tempo, atrasando os americanos e esperar que os reforços britânicos chegassem. O problema é que, diferente dos Estados Unidos, os britânicos não tinham algum plano simulando a invasão dos americanos. E pelo que nós sabemos, o Reino Unido não teria a intenção de mandar algum reforço ao Canadá. Só que não podemos dizer o que realmente aconteceria. Eles até poderiam enviar tropas ao Canadá, e provavelmente já iriam achar os portos conquistados pelos americanos. Este plano canadense, feito por James Brown, não focava muito nos portos do Atlântico, o que poderia ser um ponto crítico na Batalha do Canadá. E este plano não foi bem aceito pelo sucessor de James, Andrew McNaughton, que até queimou todas as cópias do plano. Baseando-se nisso, é mais provável que os americanos ganhassem a Batalha do Canadá. O principal foco dos britânicos seria defender as suas rotas comerciais no Atlântico Norte, agrupando as forças navais nas bases em Bermudas, no Caribe e possivelmente em Halifax. Assim impediriam a Marinha Americana de ir muito longe de sua costa, defendendo a sua rota comercial e danificando a dos Estados Unidos.
Daí, é difícil prever o que realmente aconteceria depois da queda do Canadá. O mais esperado é que os Estados Unidos conseguissem mobilizar sua grande força militar e forçar um tratado de paz com os britânicos. Provavelmente, a guerra ficaria apenas no Canadá, Atlântico e alguns confrontos no Pacífico. Mas tem um ponto nisso. O maior medo dos britânicos é que os americanos conseguissem alguma base na Europa e movessem sua marinha para o outro lado do Atlântico primeiro. Se esse fosse o caso, a Marinha Real não teria muitas opções e perderiam seus navios e rotas comerciais rapidamente. Dependendo da situação, e se a declaração de guerra tivesse vindo do Reino Unido, países do continente americano poderiam se juntar ou ajudar os Estados Unidos. O país mais provável que poderia se juntar no conflito seria o Panamá, por possuírem o Canal do Panamá, uma região estratégica para o comércio dos norte-americanos. O Canal do Panamá é um estreito que corta a América, unindo o Oceano Pacífico com o Atlântico. E esse canal é muito importante para a passagem de navios. Outra nação que poderia ser arrastada pelo conflito seria o México, por possuir uma importante reserva de petróleo para os dois países. Se os mexicanos não cooperassem com os Estados Unidos, eles poderiam até fazer um bloqueio no país e, em casos extremos, uma invasão contra os mexicanos, o que resultaria em uma instabilidade no continente americano e mudaria o cenário da guerra, já que o exército americano teria que focar em 2 frontes. É impossível não citar o Pacífico. Se a guerra se resumisse apenas em confrontos navais entre os dois países, o Pacífico seria apenas um grande espaço de ameaça para os Estados Unidos e o Império Britânico junto com seus domínios. Os americanos tinham até algum plano para a invasão da Austrália e da Nova Zelândia, os chamados Plano Scarlet e Garnet, que não vou entrar muito em detalhes. O Japão até poderia tirar algum proveito, por ser a terceira potência naval no mundo e o principal inimigo dos dois países no Pacífico. Ver os seus inimigos batalhando contra si daria uma vantagem para a expansão japonesa na Ásia, mas ainda assim, o Japão teria que sofrer com a guerra, já que perderiam uma grande porcentagem da sua importação de petróleo. Pela nossa sorte, o Plano Vermelho nunca foi executado pelos Estados Unidos, e o Reino Unido nunca entraram em algum conflito sério com os americanos, tanto que um tempo depois, uniram suas forças para combater o nazismo na Europa e a expansão japonesa na Ásia, e firmaram sua parceria no pós-guerra com a OTAN para combater a ameaça da invasão dos soviéticos no oeste da Europa, e permanecendo assim até hoje. Muito obrigado e adeus.